Hoje a gente vai fazer um tema diferente do que eu estou acostumada. Tá? Eu vou falar sobre salvação. Glória a Deus. Tá? Por quê? Porque esse tema muitas vezes desperta algumas dúvidas. Tá? Dúvidas assim que muitas vezes eu tinha também, e eu assim andei analisando muito, conversei com o Hélio, né, com o pastor Hélio também, e a palavra de Deus ela é muito clara, sabe? Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a orar, e a palavra de Deus acaba se respondendo, né? Acaba se explicando. Primeira coisa que eu queria assim, trazer para vocês, perguntar para vocês, o que é o inferno? Inferno pode ser um lugar, um estado, uma situação, mas a gente sabe que tanto a terra é o abismo, vamos dizer assim, e o mundo jaz no maligno, como também existe um destino futuro para quem não estiver com Deus, que é o inferno, certo? Então, ninguém sabe onde vai ser, né? Mas a Bíblia fala como uma morte eterna, né? Então, por que eu comecei falando isso? Porque tem cristão que não acredita no inferno. Tem cristão que acha que é só aqui, que quando morrer todo mundo vai para o céu e acabou, né? Então, hoje a gente vai ler muitos versículos, tá, irmãos? Porque eu até falei para o Hélio, como eu não sei pregar direito, a Bíblia que tem que falar, né? Então, e tem uns temas que são tão, assim, controversos, e esse eu vou entrar num assunto controverso, tá? Eu vou até já, assim, explanar o que é essa controvérsia. A salvação depende de minhas obras. Se eu for boazinha, ou se eu for ruim, ou se eu começar a fazer coisa que eu não devo, né? A salvação depende disso, tá? Então a gente vai responder mais tarde. Tá bom? Então, em Marcos 9, 45 e 46, fala alguma coisa sobre o inferno, né? Que o inferno não é só aqui nessa terra. Porque aqui nessa terra, a gente tem momentos bons e ruins, e a gente sabe que essa terra, por tudo que está acontecendo, está tudo levando para o abismo. Essa terra está a passos largos para o abismo, né? As pessoas estão se esquecendo de Deus, as pessoas estão assumindo o humanismo, né? O homem e a mulher são muito mais importantes do que qualquer outra coisa, né? Louvam a criatura ao invés do Criador, né? Então, esse mundo está povoado de guerras e desgraças, de morte, de doenças e prostituições, e a gente sabe que aqui não é um bom lugar, vamos dizer assim. Aqui não é um lugar de descanso, nosso, inclusive. Então, em Marcos 9, 45 e 46, fala assim: e se teu pé te escandalizar, corta-o, melhor é para ti entrar em coxo na vida, do que tendo os dois pés, seres lançados no inferno. Então, a gente vê que esse inferno é uma coisa futura, né? No fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, a gente vê aqui uma visão de inferno como um local futuro, né? Como local futuro. Aí, se a gente for conversar com uma pessoa, né?
apresentar Jesus Cristo, o Evangelho, a salvação para as pessoas, o que a maioria das pessoas fala? Eu sou tão bom, eu pago os meus impostos, eu não matei ninguém, eu não traio minha esposa, eu não sou desonesto. Por que eu preciso de Jesus? Eu já tenho Jesus, eu já tenho salvação. Aliás, eu tenho certeza que eu vou para o céu porque eu sou muito bom. Né? Essa é a visão de 90 e tantos % das pessoas. Eu sou tão bom, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não faço maldade com ninguém, então eu mereço ir para o céu. Por que eu não vou para o céu se eu sou tão bom? Né? Essa é a visão que a maioria das pessoas tem. Então, em Romanos 3, 9, fala exatamente sobre isso, né? Porque por que a maioria das pessoas se consideram boas, né? Eu já falei aqui também que eu já tive a oportunidade de conversar com vários bandidos, né? Bandidos mesmo, que mataram, que estupraram, que roubaram, todos falam, mas eu não fiz nada, eu estou lá me engano, eu sou inocente. Ninguém quase se julga exatamente como é, né? Então, Romanos 3 fala assim, 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então, irmãos, não há justo. Quando a pessoa se auto-imputa a inocência, ou qualidades, ou bondades, a Bíblia está desmentindo ela. Então eu prefiro acreditar na Bíblia, né? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E isso, irmãos, somos nós. Somos nós. Tá? Nós nos afastamos de Deus, nós não nos imputamos pecado nenhum. Essa é a figura do homem e da mulher, da pessoa em geral, tá? 100% das pessoas. Então, a gente vê que existe um inferno, a gente vê que as pessoas se acham boas, mas a Bíblia diz que as pessoas não são boas. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E esse pecado, muitas pessoas acabam atribuindo só ao coitadinho do Adão, né? Colocam toda a culpa no Adão. O pecado entrou por um homem, né? E depois dele a morte passou para todos. Mas o que a gente vê na Bíblia é que essa condenação que nós temos vem através da lei, né? Porque a lei é a que condena. A lei é a que estimula o pecado, né? Que fomenta o pecado. Então, na verdade, todos estavam debaixo de uma lei condenatória, né? Uma lei para condenação. Então, nós, resumindo, né, necessitamos da salvação. Isso é ponto pacífico. Existe o inferno, somos maus, necessitamos de salvação. Então, coloco esses três principais tópicos. O homem é mau, mesmo que ele se considere bonzinho, ele não é, né? Porque às vezes ele não matou, não roubou, não estuprou, mas ele foi malicioso, ele alguma vez pode ter adulterado, ele foi invejoso, ele foi medroso, ele foi mentiroso. Igual aquele exercício que eu faço, né? Eu peço para todo mundo fechar os olhos.
Aí você imagina que eu pego todos os seus pensamentos, coloco no pendrive, né, no CD, e rodo no computador para todos os seus familiares, todos os seus amigos, todo mundo ver. Duvido que você vai ficar na sala. Porque todos nós temos pensamentos, ideias que nos condenam a nós mesmos. É da natureza, atos, né? Que é da natureza do ser humano. Então, irmãos, qual o critério para a salvação, né? E qual o critério do juízo de Deus, que são coisas diferentes? Eu preciso da salvação e eu sei que existe um juízo, né? Então, o quanto é importante eu ser boazinha, ser pura, ser santa, para adquirir a salvação? Tá? É essa a minha pergunta. O quanto isso na balança? O quanto é importante, né? Eu quero que vocês meditem nisso. Tá? Então, o quanto eu ser uma boa pessoa é importante para a minha salvação. Eu quis trazer esse tema porque eu acho que esse tema é um tema importantíssimo. É um tema importantíssimo porque muitas pessoas, às vezes, equivocadamente, acabam atribuindo pesos diferentes para a salvação dela. Tá? Eu queria que os irmãos vissem aqui Romanos 2:2. A gente vai ler muito livro de Romanos, irmãos. Quem escreveu o livro de Romanos foi Paulo, né? A carta que ele fez aos Romanos. Mas o que eu percebo que, assim, no início da carta, Paulo ele tinha uma visão muito voltada para o Velho Testamento. Tá? Depois do capítulo 2, capítulo 3, que ele engrena mais na Nova Aliança. No começo ele puxa muito para a Velha Aliança, tá? no livro de Romanos. Então, Romanos 2:2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Vamos pular para o verso 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Então, o que está escrito aqui? Olha como a gente tem que ler a Bíblia, irmão. Como um todo, que o pastor Esdras falou uma vez, eu guardo sempre, não se pode fazer uma doutrina em cima de um versículo, né? Porque quem lê esse versículo fala assim, então é boas obras que levam à salvação, né? Porque é exatamente o que está escrito aqui. No verso 6, o qual recompensará cada um segundo suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Continuando, mais a indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, parece que eu ser boazinho vou ganhar a vida eterna. E eu ser uma menina má, eu vou estar na ira de Deus. E essa ira de Deus é uma ira que a gente vê bem no livro de Salmos, né? Aquele Deus que se ira todos os dias. Então, voltando, né? O homem, como eu disse, o homem foi feito imperfeito, está debaixo do pecado, está debaixo de uma lei condenatória dada por anjos através de um mediador do Velho Testamento chamado Moisés. É uma lei condenatória que ninguém consegue cumprir todos os 400, 600 estatutos. 613. 613 estatutos que não são só os 10 mandamentos, são muitos mais, muitos outros. Então, em resumo, estamos destinados à morte, por quê? Porque o homem se afasta naturalmente de Deus, porque a nossa índole não é estar debaixo da vontade de Deus. Porque o que o homem quer? O homem quer fazer a sua própria vontade, né?
Então, isso é uma cultura muito disseminada, né? Dizem até uma palavra muito batida, mas eu vou falar, o empoderamento, né? O empoderamento da mulher. Então a mulher faz o que ela quer, ela é dona do que ela quer, ela é dona do seu corpo. Então, esse empoderamento se esquece de Deus, né? Por quê? Porque empoderamento quer dizer, eu faço o que eu quero. E isso vai totalmente contra os preceitos de Deus, que é estarmos debaixo da vontade de Deus. Então, se o homem se afasta de Deus, se as obras do homem são más, isso aí já seria uma rebeldia, uma rebelião contra Deus. Aparentemente a justificação não é pelas obras, como está no verso 6, né? Então, o próprio Paulo, tá? Em Romanos 3, se alguém estiver acompanhando, só vira a página. No Romanos 3, no verso 20, Romanos capítulo 3, verso 20, ele deixa muito claro isso. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, né? Então, aí já fica assim, poxa, não é pela... Se eu cumprir todos aqueles 600 estatutos, não é. Não é assim que eu vou ser justificada diante de Deus, né? Então, eu seguir essa lei vai me afastar mais de Deus, porque essa lei de Jeová, ela vai me corromper mais, ela vai mostrar, mas vai aflorar mais ainda o pecado. Então, Paulo, no próprio capítulo 3, ele explica claramente a nossa justificação, de onde vem. Tá? Romanos 3, 21 a 26. Mas agora se manifestou sem a lei da justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Então, irmãos, Jesus, ele veio cumprir a lei. Mas eu acabei de falar que a lei fomenta o pecado. Por que Jesus veio cumprir a lei? Ele mesmo falou que ele veio cumprir a lei. Porque a lei dizia que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. E nós pertencíamos a um Deus tirano, que mandou uma lei tirana. Um Deus mau, um Deus que criou um homem corrompido, um Deus que mandou uma lei para a condenação do homem. Nós pertencíamos ao Deus de toda a carne. O Deus de toda a carne formou o homem, nós éramos criaturas de Jeová. O nosso homem velho pertence a Jeová. Então, Jesus precisou de, através do seu sacrifício, do seu derramamento de sangue, nos comprou. Ele nos comprou porque nós éramos de outro Deus. Ele nos comprou para o Pai. Nós não pertencemos ao Pai, nós pertencemos a anjos, a ministério de anjos, a ministério da morte. Por isso que Jesus veio cumprir a lei. Mas aí fala, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Então aqui vem a nossa justificação. A nossa justificação não é por nossos atos. A nossa justificação é pela graça que há em Cristo. Continuando, pela redenção que há em Cristo Jesus,
ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração de sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador de quem, justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, irmãos, a nossa justificação não é pelas obras. Por quê? Porque se a pessoa achar que ela vai agir direitinho e por isso ela vai ajudar Jesus a salvá-la, o mérito é dela. Aliás, ela tem um pouquinho do mérito. Um pouco do mérito é o sangue de Jesus e um pouco do mérito é dela. Né? Então, Jesus, ele não me salvou porque eu sou bonzinha. Porque na verdade eu não sou bonzinha. Jesus me salvou, ou eu sou salva porque Jesus morreu na cruz, porque Jesus me justificou, porque Jesus mostrou sua graça, porque Jesus derramou seu sangue e me comprou de Jeová, porque Jesus na cruz anulou a lei. Então, não são os meus atos que vão me colocar no céu. Quem vai me colocar no céu é Jesus, é a graça de Jesus. Tá? Por isso, quando o Daniel falou assim, está tudo consumado, isso tem a ver com a nossa salvação. Por quê? Porque o maior propósito de Jesus ter morrido na cruz foi a salvação do homem. Porque o homem estava perdido sem Jesus. Por mais certinho que ele quisesse ser. Mas muita coisa dele estava podre lá dentro e ele escondia. Então, a minha justiça própria não serve para nada. A minha justiça própria não serve para minha salvação. Não é porque eu vou ser uma boa pessoa ou uma má pessoa. A salvação veio de Cristo. Eu tô, irmãos, querendo deixar isso bem claro, porque muitas vezes a pessoa entra num processo de santificação e, na verdade, a santificação dela, o que é? Apontar para o outro. O outro faz isso, o outro faz aquilo, o outro age dessa maneira, o outro se veste daquela maneira, o outro... Então, a santificação dela, na verdade, é um ato acusatório. Aí ela se acha que ela é tão santa, por isso que ela merece ser salva, e o outro lá que não é tão santo quanto ela, não merece ser salvo. Como se a salvação viesse da minha obra. Vocês entendem por que eu quis fazer essa palavra? Eu acho que essa palavra é uma palavra muito importante, porque muitas vezes nós nos vemos nessa situação de julgador, de juiz, de apontador, né? Falar, não, olha, fulano agiu dessa daquela maneira, ele já perdeu a salvação, né? E isso nos coloca numa situação de jactância, que fala, né? Jactância, orgulho. De orgulho. Altivez. Altivez. O advogado, você sabe sempre os adjetivos, né? Para poder defender ou acusar o seu cliente. Então, irmãos, quando eu me coloco na cadeira do julgador, eu estou com as minhas obras querendo promover a minha salvação. Né? Então, um comentário que você está falando aí, da santificação, que eu sempre falo, não sei se você for chegar nesse ponto hoje, você me corta que eu já paro. Que a santificação, ela não é para que eu me aproxime de Deus. A santificação, ela acontece de uma forma natural. Porque eu já sou salvo. Eu vou falar isso, porque isso é uma coisa muito importante. Isso. Então, Romanos
Romanos 6 ainda, nós estamos em Romanos 6? 3. Tá, então Romanos 6, aliás, 6 não, 5. Romanos 5, 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o que isso quer dizer? Irmãos, a pessoa, o homem, a mulher, o jovem, qualquer pessoa, não precisa mover uma palha para ser salvo. Não precisa mover um gravetinho para ser salvo, porque a salvação é a promessa de Cristo. Né? Mas eu vou chegar até onde o Daniel falou. Então, a salvação não é meu mérito, e o fato de eu pecar ou não pecar, de eu ser boazinha ou não ser boazinha, não vai interferir em nada na salvação. E o julgamento é uma coisa que desagrada a Deus, né? Porque quando eu estou julgando, eu estou acima daquele irmão, porque eu estou me sentindo assim, uma pessoa, um sapo fora da lagoa, porque aqueles irmãos só estão em pecado e só eu que não estou, né? Aqueles irmãos fazem isso, aquilo e aquilo, se vestem daquela e daquela maneira, se divertem de tal e tal jeito. Não, eu não faço isso, então parece aquele versículo que fala, né? Eu dou meus dízimos, eu jejuo 2 vezes por semana, né? Fariseu, Na verdade, se depender desse tipo de santificação, não tem nem como chegar nesse nível de santificação. Porque quando você chega, aí você cai no pecado da soberba. Exato. O próprio Paulo, né, ele fala em 1 Coríntios 4, ele fala assim: eu tão pouco me julgo, eu não me julgo, né? E ele fala que ele vai esperar o dia dos segredos que estão ocultos nos corações dos homens. Quer dizer, eu não posso nem chegar e falar que a gente estava falando hoje do pastor Russell Shedd. O pastor Russell Shedd, que faleceu faz 1 ano ou 2, foi um homem que você vê assim, que pregou a palavra. Eu não posso falar que ele está salvo, porque não compete a mim. E nem posso falar que ele está condenado. Isso é julgar. Porque eu não posso pôr a mão no fogo por ninguém, nem por mim mesmo, Paulo fala. Eu não me julgo. Quer dizer, eu tenho que esperar o último dia para saber se está salvo ou se não está salvo. A salvação é uma esperança. Exatamente. Né? Bom, então, em Romanos 6, 14 e 15, fala: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, nós já vimos que existe o pecado, existe o inferno, existe o pecado, o homem não se acha pecador, mas na verdade a Bíblia fala que todos pecaram, e a única maneira de tirar pecado é através da graça, né? E da justificação através de Cristo. Por isso que aqui em Romanos 6,14 fala: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, estáis debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? De modo nenhum. Então, por que a gente não vai pecar? Aí eu vou entrar em outra seara, tá? É o fato de eu não... Nós já vimos, então, que não é o fato de eu não pecar que vai me dar salvação. A salvação veio de graça. Por isso que chama graça. A salvação não depende de mim. A salvação foi dada por Cristo. Então, e ainda em Romanos 6, no verso 22, fala assim: mas agora, libertados do pecado, então, pela graça, nós estamos falando que o pecado não tem domínio mais, certo? Sobre o cristão. Então, no verso 22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Então, que fruto é esse? E como adquirir esse fruto? Jesus, pela graça, me salvou. Aí eu tenho fruto, né?
um fruto para a santificação. Como adquirir esse fruto? Né? Na prática, como adquirir esse fruto? Então, agora uma outra pergunta. Esse fruto, para minha santificação, depende de mim? Agora não é mais a salvação. Tá? Agora é uma outra pergunta. A salvação já vimos que não depende de mim. Foi uma dádiva, foi uma graça, já foi consumado. Jesus já morreu para mim, salvação. Né? Agora, esse fruto para a santificação. Né? Em Romanos 7, 14 e 15, Romanos 7, 14 e 15, vocês veem que a gente não saiu de Romanos ainda, né? Romanos é um livro assim que ele é muito dirigido para isso, para a salvação, para a santificação. Então, Romanos 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. E eu acho que todo mundo já sentiu na pele isso, né? Fazer uma coisa e pensar, mas por que eu fiz isso? Né? Porque ainda o velho homem ainda está aqui, né? Então, isso também, agora mudando um pouco para Gálatas, é mais ou menos isso que está dizendo, né? Gálatas 5:17, fala mais ou menos isso, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito, com letra maiúscula aqui, né? E o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, muitas vezes a gente quer fazer o bem. A gente quer fugir de alguma coisa que a gente sabe que não está agradando a Deus, né? E às vezes a gente não faz. Bom, então vamos prosseguir. Se é a carne que é a âncora da minha vida, como que eu vou me livrar da carne? Tá? Então, você vê que a gente está em etapas, né? Começamos a falar sobre o inferno, depois que todo homem se acha bom, mas na verdade não é, que nós alcançamos a justificação apenas pela graça, mas o pecado habita dentro de nós, e muitas vezes, mesmo salvos, ainda a carne milita contra o Espírito. Tá? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu ouvi muitas vezes, né, pregações duríssimas, que às vezes a pessoa fala, eu já pequei, então. Lascou-se. Por que eu estou fazendo aqui? Né? E a gente está vendo aqui que muitas vezes o que eu quero fazer eu não faço. Né? Então, o que a gente precisa fazer para se livrar dessa lei da carne que está dentro de nós? Né? A gente tem que passar por uma outra lei, tem que intercambiar por uma outra lei, que é a lei do Espírito. E isso vamos voltar em Romanos. Romanos 8:2. Tudo centraliza em Cristo. Cristo nos deu a salvação gratuitamente, e isso não é dom meu, e eu não movi uma vírgula para ser salvo. Né? Agora existe uma outra coisa, que é a santificação. É uma outra etapa. Né? Então, em Romanos 8:2 diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo, quer dizer, através de Cristo, me livrou da lei do pecado e da morte. Então existe uma lei que é a lei do Espírito. Essa lei do Espírito, eu vou ter que me apossar dessa lei. Eu vou ter que tomar posse dessa lei. E como eu já falei para vocês, essa palavra que eu estou trazendo para vocês é uma palavra prática. Prática. Como eu vou me apossar dessa lei do Espírito? Tá? Que aí,
essa lei do Espírito tem uma fase ativa minha. A gente sabe também que Jesus, além de nos dar a salvação gratuitamente, quando ele foi para o céu, ele mandou o Espírito Santo, certo? Isso está em João 14, 16 e 17. Então, João 14 fala assim, não precisa de abrir, eu leio. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, existe, além de Jesus nos dar a salvação gratuita, ele fez uma segunda coisa. Ele mandou o Espírito Santo habitar em nós. Então, nós somos templo do Espírito Santo. Por isso que é uma coisa assim muito triste quando alguém se mata, porque ela está matando o templo do Espírito Santo, né? Então, é uma coisa muito séria. Ou quando alguém mata outra pessoa, mesmo que seja uma pessoinha pequenininha, né? Um aborto, você está matando um templo do Espírito Santo. Bom, e a gente sabe que a única maneira da gente lidar com essa situação de eu faço o que eu não quero e o que eu quero eu não faço, é a santificação, através da mortificação da carne. Então, em Romanos 8, voltamos lá em Romanos 8, 13 e 14, fala assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito, maiúsculo, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, irmãos, maneira mais fácil de reconhecer quem é cristão genuíno é quem é guiado pelo Espírito de Deus. Porque quando a pessoa é guiada pelo seu próprio Espírito, pela sua própria vontade, ela não está debaixo da unção de Deus, tá? Quando a pessoa fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou sair daqui, eu vou para lá, eu vou mudar de casa, não sei o quê, e não consulta Deus, não ora para Deus, eu vou sair desse emprego, não ora para Deus, quer dizer, está fazendo tudo da cabeça dele. Às vezes está na dúvida numa decisão difícil, não conversa com o irmão, não conversa com o pastor da igreja, né? Eu decidi, eu faço. Então, não é o Espírito de Deus que está guiando a vida dele. Quem está guiando a vida dele é ele mesmo. Se é ele que está guiando a vida dele, segundo Romanos está dizendo, ele não está se enquadrando aqui, porque fala, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Eu quero ser guiada pelo Espírito de Deus, eu não quero ser guiada por mim mesma, né? Que eu já fiz um monte de coisa errada guiada por mim mesma. Então, tem que ter mais cuidado. Então, irmãos, agora nós vamos continuar em Romanos 8 e eu creio que é o versículo mais importante dessa noite, tá? Porque esse versículo vai sintetizar como eu me aproprio da santificação, da justificação. Antes de ler esse versículo, eu quero contar duas histórias para vocês. Primeiro, a história que está em... Então, deixa o dedinho aí, vamos para Lucas 19, 4. A história de um homem baixinho, mas que tinha muito dinheiro, que era cobrador de impostos, chamado Zaqueu, certo? E ele, como toda pessoa rica, é uma pessoa distinta na sociedade, né? Só que Jesus ia passar por aquele lugar. E ele amava tanto Jesus que ele queria ver Jesus. E ele era baixinho. O que ele fez? Ele subiu em cima de uma árvore. Ele deve ter sido motivo de bullying, de chacota. Muita gente mas aqui o baixinho subiu na árvore, né? Mas ele queria tanto ver Jesus que ele pagou esse preço do bullying, da chacota, né? Então, Lucas 19, 4 a 9 diz assim:
E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver. Então Zaqueu para ver Jesus, porque havia de passar por ali. Ele ia se contentar, irmãos, de ver Jesus, de ver. E tanto que ele gostava de Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, ele olhou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, então Zaqueu, apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Irmãos, Zaqueu ficou tão feliz que Jesus foi na casa dele, mas ficou tão feliz. Por que ele ficou tão feliz? Porque ele não se achava merecedor daquilo. Ele não se achava merecedor. Então, como Zaqueu ficou feliz, né? E continuando, e vendo todos isso, murmuravam dizendo, né? Que Jesus entrara para ser hóspede na casa de um pecador, né? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor. Então, Zaqueu ficou tão feliz, ele recebeu Jesus, mas como ele estava feliz, como ele amou Jesus, como ele amou Jesus. Ele recebeu Jesus, ele amou Jesus. Jesus pediu alguma coisa para ele? Não. Ele espontaneamente falou assim. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. O que a gente vê aqui, irmãos? Que tudo começou com o amor. Zaqueu amava Jesus. Como Zaqueu amava Jesus. Zaqueu estava interessado na salvação? Não. Zaqueu estava interessado em amar Jesus. E ele amou tanto Jesus que ele falou assim: mas Jesus, eu te amo tanto, 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 que eu estou transbordando de amor. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa para demonstrar meu amor. Eu vou dar aos pobres o que eu roubei, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E Jesus, eu tenho tanto amor por ti. Aquele amor que ele teve por Jesus entrou nele. E Deus é misericordioso. Deus é cheio de misericórdia. Jamais o amor de Jesus entrando numa pessoa, a pessoa vai fechar as suas entranhas, né? Vai cerrar as suas mãos. Então, a gente vê essa história de Zaqueu, que a salvação levou a obras, entende? Diferente do jovem rico. Aí o jovem rico está em Marcos 10, 17. Essa oposição parece a oposição ao publicano e ao pecador, né? O publicano falava: Senhor, eu te agradeço porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu te agradeço porque eu sou muito bom, eu te agradeço porque eu sou salvo, eu não sou igual esse pecador aí, né? E o pecador nem sequer levantava os olhos, né? Falava: Senhor, tem misericórdia de mim. Então, o que o jovem rico? Marcos 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Zaqueu perguntou isso para Jesus? Não, Zaqueu queria amar Jesus. Olha a diferença. Esse veio segundo as intenções. Eu quero livrar minha pele, Jesus, o que eu faço? Né? Então, Zaqueu era um homem rico e Jesus não pediu nada para Zaqueu. Agora, para esse jovem rico, Jesus sabia o que estava no coração dele, que não era amor. Porque se ele tivesse amor, Jesus não iria pedir isso, porque Jesus sabia que espontaneamente ele faria. Então, no verso 21 e 22, que quando Jesus falou: olha, você faz tudo que está na lei, você obedece seu pai,
você cumpre os mandamentos? Ele diz, não, Jesus, eu tenho feito tudo isso, né? Então, verso 21, e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro do céu, vem, toma a sua cruz e segue-me. Mas o jovem rico, né, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então, a gente vê assim que o jovem rico não amou Jesus. Né? Engraçado porque Zaqueu, Jesus não pediu nada e ele ofereceu a metade do que ele tinha. Não, quadruplicado. Não, O que ele Ah, tá. roubou, É, o que ele roubou, E esse Jesus pediu tudo. pediu tudo porque Jesus sabia o que estava no coração dele. Porque não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor. É o amor ao dinheiro. E esse jovem rico tinha amor ao dinheiro. E Zaqueu teve amor em Jesus. E tem um versículo que eu estava até procurando aqui, que é Mateus. Esse versículo, essa passagem é escrita de várias formas. Eu queria essa forma aqui, que está em Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la. E quem perder sua vida por amor de mim, achá-la. Então você vê, o Zaqueu, ele perdeu a vida dele, porque o dinheiro era a vida dele. Ele perdeu a vida dele por amor de Cristo. Aí ele achou a vida, e Jesus falou, a salvação entrou nessa casa. O jovem rico, ele amava tanto a vida dele, que ele falou, Senhor, o que eu faço para ser salvo? Ele não queria saber de Jesus, ele queria saber dele. Ele queria saber da vida eterna. Como é que eu consigo, Deus? Quer dizer, não estava nem aí com Deus. Tem que salvar a sua vida. A impressão dele, mas era mostrar que ele era bom. Porque ele ia ter que expor aos. É que na verdade a intenção dele era assim, como ele se amava muito, ele queria chegar para Jesus e falar assim, eu já faço tudo. Ele esperava ouvir assim, então você está salvo, né? Mas não foi o que Jesus fez. Então, irmãos, vamos voltar lá para Romanos 8, 28 a 30, que fala exatamente isso. Lembra que eu falei que é importante a santificação, a mortificação, e a gente tem em nós a lei da carne, né? A lei de eu sou a pessoa mais importante do mundo, que eu tenho que anular essa lei, e a única maneira de anular essa lei é através da lei do Espírito. Então, como eu vou me apropriar dessa lei do Espírito? Então, Romanos 8, 28 a 30. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aí é a chave, tá? Sabemos que todas as coisas contribuem justamente para aqueles que amam a Deus. A partir desse amam a Deus, que foi o que Zaqueu fez, ele amou a Jesus, a gente vai ver vários desdobramentos aqui, nesses 2 versículos, tá? Nesses 3 versículos. Então, daqueles que amam a Deus. Segundo passo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós queremos ser irmãos de Jesus, mas para isso nós temos que amar. Por isso que no verso 28 fala, daqueles que amam a Deus. E os que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, irmãos, o amor de Cristo, quando a gente se aproxima de Cristo, quando a gente conhece a Cristo, a gente ama a Cristo. O amor é o start. O amor que Zaqueu teve foi o start, porque Jesus viu aquele baixinho em cima da árvore, que todo mundo fala, o cara é um pecador, o cara tem que cobrar 100, cobrar 200 do imposto. Não, ele amou tanto Jesus que aquele amor transformou a vida dele. Né? Então, vou lá aqui que isso que eu já falei. Então, irmãos,
o importante é esse despertar que vem dentro de nós, que não tem explicação. Não tem explicação. O amor não tem explicação. Né? Amar a Jesus é você ser, é como um casal que se ama. Um casal que se ama se mistura, né? Um casal que se ama não mede sacrifícios para agradar o outro. O casal que se ama, muitas vezes, que nem o Hélio falou aqui a semana passada, muitas vezes o esposo ou a esposa se prejudica para ajudar o outro, para o outro ficar feliz, né? Então, o amor envolve ação. O amor não é sentimento, o amor é ação, tá? Não adianta eu falar assim para o meu filho: ai, filho, eu te amo tanto, mas eu não faço nada por ele, eu não agrado ele. Eu vou no supermercado, ele gosta de uma certa fruta, eu não compro para ele. Que amor é esse? Né? Ele pede um bolo, uma torta, eu não faço, eu esqueço. Você pediu, poxa, eu esqueci. Amor não é sentimento, amor é ação. Amor envolve atos, né? E esses atos geralmente é nós sairmos da nossa comodidade. Então, Efésios 2:5, continuando, né? A graça de Deus, Efésios 2:5. Nossa, irmãos, a hora voa tanto, eu já estou falando 1 hora, mas acho que daqui uns 15 minutos eu já termino, tá? Efésios 2:5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, quando somos salvos, nós já estamos assentados em lugares celestiais. Tá? Isso é promessa de Deus. Irmão, não tá lá. Isso. Sem traumas. Efésios, ainda em Efésios 8:9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi o que nós falamos, irmãos. Somos salvos por meio da fé, e isso não tem a ver com nós. O que tem a ver com nós é a busca de uma santificação. Tá? É a busca de deixar a lei da carne para entrar a lei do Espírito. E como entra a lei do Espírito? Através do amor que eu tenho em Cristo. E através do amor de Cristo, as coisas vão se modificando na minha vida. Então, se eu amo a Cristo, não me é pesado agradar a Cristo. Por quê? Porque se eu amo meu filho, não me é pesado eu fazer algo que meu filho vai ficar feliz. Porque quando a gente ama, automaticamente a gente quer fazer a vontade do outro. Automaticamente existe uma certa anulação do meu eu. Isso é natural. Porque se o meu eu está muito forte, eu não estou amando o outro o suficiente. E isso é tanto para um casal como para Cristo, né? Então, para eu ter a vida eterna, eu tenho que crer. Então, a salvação vem por uma palavra, crer. Não é fazer. Fazer é outra coisa, né? Um exemplo que eu gosto, eu vi esses dias. O cristão, quando ele crê em Cristo, as obras, elas acontecem, que é isso que você está nos dizendo. Né? É a mesma coisa o cara que crê nos ideais de um partido político. Ele vai para passear, ele vai segurar o cartaz. Se sacrifica. Ele vai se sacrificar, ele vai dar dinheiro para o partido, porque ele acredita que aquele
candidato vai fazer o Brasil mudar. Leva até umas borrachadas da polícia. Leva borrachada e não só candidato, tem inúmeras causas por aí que as pessoas se sacrificam porque creem em alguém ou em alguma coisa. Então a fé que está no coração, ela movimenta as suas ações. Se você acredita em você mesmo, você vai continuar sendo um pecador. Se você acredita em Jesus Cristo, o pecado vai deixar a sua vida. Que é o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, verso 16. Me permite até falar isso, Guilherme? Abre aí, Raquel. Gálatas 5,16 está escrito assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Eu, pasmem, não gosto da tradução desse versículo na Corrigida Fiel. Por quê? A palavra não ali é um não enfático. A melhor tradução que eu vi desse versículo é NVI. Coloca aí, Raquel. NVI. Ó, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, não é que ele está falando para você não satisfazer. Ele está falando para você andar em Espírito. Porque se você andar em Espírito, aí você não vai satisfazer os desejos da sua carne. Vai ser algo automático. Então a obra, ela vai acontecer na sua vida porque você está andando em Espírito. Porque você crê em Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, irmãos, a gente viu que a salvação basta crer, certo? Crer que Ele se doou na cruz, que Ele derramou o seu sangue, que Ele morreu por mim, e basta crer. Né? Então, a salvação é um ato de fé. Né? Diferente da santificação, da mortificação, de buscar fazer a vontade de Deus, que é uma ação. Então, essa ação equivale a fazer obras. Então a gente já sabe que se alguém falar que obras salvam, não, obras não salvam. Obras são consequência da salvação. Né? Então, por que tem que existir obras? Se a pessoa já está salva mesmo, por que eu tenho que fazer obra? Né? Um caso, a gente viu o caso do Zaqueu, né? Ele amou tanto, que o amor de Jesus entrou nele, que ele agiu igual a Jesus. Né? Então, eu vou dar aqui 6 tópicos. Por que é importante a obra? Porque às vezes a pessoa pode pensar que a obra é uma coisa dispensável. E não é. A obra não é dispensável no reino de Deus. A obra é dispensável na salvação. Porque a salvação é crer. Né? Mas, vamos ver. A obra fortalece e aperfeiçoa a minha fé. Né? E tem um versículo que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então, isso está em Tiago 2,22. Tiago 2,22 fala assim: bem vês que a fé cooperou com suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Irmãos, quando uma pessoa sai da sua comodidade, da sua casa, pega a chuva, vai no hospital, fica lá esperando, arriscado pegar uma infecção, e pega e ora por uma pessoa, e essa pessoa é curada, olha a ação dela, essa obra dela, o quanto aperfeiçoou a fé. Né? Fala assim, não, olha, eu orei e a pessoa foi curada, Deus agiu através da minha vida insignificante. Né? O quanto essa obra fez a minha fé aumentar. Né? Então, eu vou dar até um exemplo do Velho Testamento, que eu acho muito interessante, né? Que quando aquele pastorzinho chamado Davi, com a sua pedrinha lá, matou urso, matou leão, não sei,
ele teve um exercício de fé, porque quando ele foi matar lá o Golias, ele já tinha experiências anteriores. Então, quando você fizer pequenas coisas para Deus, que são obras que você está fazendo, está fortalecendo a sua fé. E aí, quando você for fazer grandes coisas, você já tem experiência. Você já tem uma bagagem. Entende? Então, quando você se deparar com uma situação demasiadamente difícil, você fala, não, mas eu tenho fé porque eu já tive a experiência tal, tal e tal. Você não é um novato. Tá, irmãos? Então, a gente vê que muitas vezes uma obra que a gente faz, que tira a gente de casa, da nossa casinha, da nossa caminha quentinha, né? Que nenhuma obra que a gente faz é pra gente mesmo, é pro reino de Deus, é pra salvação de alguma vida. Na verdade, vai dar uma volta e vai fortalecer minha fé, né? Então, a gente viu que isso está em Tiago 2:22. A obra que eu possa fazer serve como testemunho para o mundo, né? Então, isso está em Lucas 17, 1 e 2. Porque muitas vezes, pela obra que eu faço, uma pessoa pode se converter, né? Lucas 17, 1 e 2. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que pusessem ao pescoço uma moda tafona, né, uma pedra de moinho, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Porque às vezes a nossa obra é negativa, né? E a nossa obra acaba fazendo tropeçar uma pessoa, né? Então, lembra que eu falei que ninguém vai para o céu por causa de roupa, porque usa uma peça de roupa, ou não usa uma peça de roupa, porque a salvação não vem pelas nossas obras. Mas, às vezes, a maneira do crente se portar pode servir de escândalo para uma pessoa incrédula, que fala, ah, nossa, esse crente aí deu cheque sem fundo, ah, eu quero ser crente. Não, é isso, é crente. Ah, esse crente está enganando o chefe. Tem que sair às 6, está saindo às 5. É isso que é ser crente? Não Me quero ser permita crente. fazer um exemplo desse que você está falando, que eu vi, não muito tempo atrás, um certo cristão por aí, ele chegou e falou assim, eu falo palavrão mesmo, porque não tem nenhum problema, não tem nada na Bíblia dizendo que não pode falar palavrão, e palavrão faz parte da nossa vida cotidiana, e eu falo às vezes mesmo, eu só não exagero. Eu fiquei pensando, puxa vida, se o sujeito fala um palavrão, ele é um motivo de escândalo. Porque quem é do mundo vai olhar para ele e falar, mas é igual a mim, eu também falo. Então eu não preciso ser crente, né? Que não sai nenhuma palavra torpe da sua boca. Exatamente. Então, irmãos, a gente tem essa obra negativa, a gente tem que tomar cuidado, tá? E vamos nos amalgamar com o Espírito Santo, vamos nos misturar com o Espírito Santo para que as nossas obras negativas sejam assim, o mais raro, cada vez mais raro, porque eu vou estar cada vez mais parecido com Jesus, né? A minha obra pode entristecer o Espírito Santo. Isso está em Efésios 30 e 32. Isso não necessariamente, irmãos, é perda de salvação. Mas Deus, Ele é um Pai, Ele nos ama. Mas se o filho começa a fazer muita malcriação, o pai pode virar a cara, cortou o relacionamento, não conversa mais e não dá mesada, né? Então, a mesma coisa aqui, o Espírito Santo pode se entristecer. Então, Efésios 4, 30 a 32. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, irmãos, a amargura é uma coisa que entristece o Espírito Santo. E por que eu fico amarga? Porque eu me melindro. E por que eu me melindro? Porque eu sou orgulhosa. Por que eu sou orgulhosa? Porque minha autoestima está lá em cima. E vocês entendem? Começou uma coisa errada. Começou uma pessoa, não, eu sou muito cheia de mim, ninguém pode me contrariar, senão eu fico amarga. Então,
Não que a pessoa vai perder a salvação porque ela tem amargura, que em muitos momentos a gente fica com amargura. Vocês entendem? É isso que eu quero dizer. Entristecer o Espírito Santo não é perder a salvação, mas é entristecer o Espírito Santo, né? Então, toda amargura, ira, cólera, gritaria, irmãos, quantas vezes a gente ouve falar de gritaria em casa do cristão, né? Blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Irmãos, perdão é uma coisa muito importante. Tem muito cristão que não fala com outra pessoa porque não consegue perdoar. E o perdão não necessita do outro chegar expressamente e falar, você me perdoa? Porque às vezes a pessoa não tem nem consciência do que está fazendo. Mas o perdão, irmãos, se você não perdoar, na Bíblia até fala que quem não perdoa não vai ser perdoado, mas fora esse versículo, se você não perdoar, você está entristecendo o Espírito Santo, você está apagando o Espírito Santo. A gente tem que se encher do Espírito Santo. A Bíblia fala, não extingais o Espírito Santo. Então, o perdão, irmãos, é uma coisa que a gente tem que exercer muito, porque muitas pessoas no nosso cotidiano nos ofendem, muitas vezes nos oprimem, muitas vezes fazem coisas que a gente vê que é uma injustiça. Por que eu estou sofrendo essa injustiça por essa pessoa? Perdoa, perdoa, perdoa. Amém. Sabe? Independente do que a pessoa fez, perdoa. Porque a falta de perdão gera uma raiz de amargura dentro de nós. Então, só refazendo, né? Fazer a obra pode aperfeiçoar a nossa fé. Fazer a obra serve como um testemunho para o mundo, positivo ou negativo. Fazer a obra negativa pode entristecer o Espírito Santo. Fazer a obra pode mostrar mudança da minha vida, né? Então, isso está em Efésios 4, já estamos em Efésios 4, só que vai para 27 e 29. Fazer a obra negativa, às vezes, é dar lugar ao diabo nas nossas vidas, né? Então, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação e para que dê graça aos que ouvem. Irmãos, a palavra torpe não necessariamente é só palavrão. Palavra torpe às vezes é uma maldição. Palavra torpe às vezes fala, isso não vai dar certo. Palavra torpe, às vezes, você tem um negativismo. É que a palavra torpe torpe vem de torpeza. Então é uma palavra que é burra, que não acrescenta nada, é uma palavra vazia. Muitas vezes não é só o palavrão, mas é uma palavra vazia, algo que você fala por falar e não acrescenta nada, entendeu? Então, o que Paulo está tentando trazer aqui é falar assim, quando você for falar, fale com a sabedoria de Deus. Não fale só por falar. Né? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é precisa. Exatamente. Mas tudo que você for falar, pensa. Eu vou dar um exemplo legal aqui. Toda vez que eu entro num diálogo com alguém, eu sempre procuro, no caminho do diálogo, encontrar uma brecha para falar de Jesus. Ou seja, minha palavra tende a não ser torpe. Porque eu posso estar na torpeza do diálogo. Aí quando eu chego no momento de falar, eu sou da igreja e tal, Jesus, isso e tal. Você começa a falar alguma coisa de Cristo para a pessoa, a sua palavra não vai ser em vão para aquela pessoa. Né? Então é importante a gente procurar sempre trazer Cristo para as nossas conversas. Tá falando de futebol? Fala de futebol, mas tenta achar um caminho na conversa para mostrar Cristo para a pessoa.
E muitas vezes também a pessoa está falando uma coisa negativa que está acontecendo com a vida, que está acontecendo com o país, que está acontecendo com ela, não sei o quê. Aí você fala, é mesmo, não tem jeito esse país. Aí eu fico, uau, não, Tem sabe? jeito. Esse momento é o momento de você falar de Jesus para a pessoa. Ah, o país está tão ruim, mas a gente tem que estar bem, afinal de contas Jesus está nos abençoando, sabe? Entra, assim, pega aquela palavra que negativa e transforma numa coisa positiva, numa coisa que você vai mostrar Jesus, vai mostrar o amor de Jesus, vai mostrar que Jesus está preparando corações, está preparando mentes, está transformando pessoas, né? E ainda acrescento sobre uma palavrinha, que quando a gente procura fazer isso que ele está falando, a gente não pode ter medo. Muitas pessoas têm medo. Não tenha medo, porque Jesus prometeu que o Espírito Santo vai falar através da sua boca. Então, não tenha medo. Você é de Cristo, Cristo é teu. Então fala, abre a boca, fala de Jesus, que o Espírito Santo vai falar através de você. É promessa. Então a gente não tem que ter medo de falar. E também, irmãos, eu tenho um testemunho, assim, que eu acho assim, que é uma coisa prática que a gente pode fazer. Quando assim, eu vou almoçar na casa de alguém, às vezes eu peço licença para a pessoa para orar no almoço, né? E a oração não tem que ser uma oração de 5 minutos, é uma oração de abençoar as pessoas lá, abençoar os alimentos, agradecer aos cuidados de Deus com a gente. 3 frases que você fala impacta a pessoa, sabe? E até outro dia eu fui na casa de uma pessoa e eu não falei nada e a pessoa falou assim, olha, antes de almoçar, peraí, a Ilete vai fazer uma oração. A pessoa me pediu, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, né? São pequenas chances que a gente tem, às vezes, de evangelizar, né? De mostrar o amor de Jesus para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu não vou falar que a pessoa vai ficar aborrecida, às vezes a pessoa quer ouvir uma palavra, quer ouvir uma palavra de consolo, quer ouvir uma palavra assim, olha, Jesus vai abençoar a sua vida, crê em Jesus. E se seu filho que está com tal problema, entrega para Jesus. E eu vou orar para o seu filho na igreja. Como que seu filho chama? Sabe? Então, são coisas positivas, coisas assim que a pessoa vê que você está se preocupando com ela, né? Outro dia eu fui num velório e pediram para orar pelo morto. Aí é claro que eu tinha que falar alguma coisa, né? Aí eu comecei a falar de Jesus, orei e comecei a pedir pela vida de todo mundo. Quer dizer, o padre que veio antes de mim, ele orou pelo morto. Falou, Deus, recebe a alma da pessoa, tal. Aí eu cheguei logo depois, eu vou orar pelo morto, né? Vou orar pelos vivos. Aí é claro que eu lancei uma palavra de bênção sobre todo mundo ali e tal. Mas é uma forma de você impactar as pessoas. Então, irmão, só vou falar mais 2 tópicos da importância da obra, tá? Que cada um dará contas a Deus, né, pelo que faz, e principalmente a gente vai dar contas a Deus pelo julgamento, que eu já falei mais ou menos isso, mas só para deixar um versículo aqui em Romanos ainda, Romanos 14, 12, 13, porque a gente viu, por exemplo, aquela história de Marta e Maria, né? Que Maria estava aos pés de Jesus, né? E Marta estava fazendo lá os afazeres, vinha e voltava, aí ela se aborreceu porque Maria estava lá aos pés de Jesus, e Marta falou assim, Jesus, manda ela me ajudar também, né? Talvez o erro dela não foi estar aos pés de Jesus. O erro dela foi ver o erro, observar o que a outra estava fazendo e ter uma invejazinha do que a outra estava fazendo e apontar o dedo para a outra, né? Então, em Romanos 14, 12, fala assim, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não julguemos mais uns aos outros,
Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Tá? Irmãos, isso aí é muito importante, tá? Porque é uma tendência que a gente tem de querer ficar julgando os outros, né? E a Bíblia ela é muito expressa nisso e fala em vários versículos isso, que não é para a gente ficar julgando, é para a gente amar, é para a gente perdoar, é para a gente orar, mas o julgamento pertence a Deus. Só Ele vai saber quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, e quem está no caminho, quem não está no caminho. A gente tem que buscar Deus e amar, né? Amar o irmão, amar a Deus. Para terminar, uma coisa muito importante, irmãos, que assim, para mim é muito importante, e eu acho que para todos também, é a nossa consciência para com Deus. Que a nossa consciência muitas vezes nos acusa, né? E a coisa mais gostosa que existe é você deitar no seu travesseiro com uma boa consciência. Sabe? Aquela paz, ai que bom, que paz, né? Então, 1 Timóteo 1,5 fala assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, é muito importante isso, irmãos. A boa consciência é quase igual eu não fazer nada escondido, né? Ou se eu fizer alguma coisa errada, eu vou reparar aquele erro. Eu posso fazer alguma coisa errada, mas eu tenho que reparar aquele erro, não colocar debaixo do tapete. Eu ofendi alguém, eu vou lá e peço desculpas. Eu agi de uma maneira que eu não deveria, eu vou lá e me acerto com a pessoa. Eu fiz uma coisa errada, eu vou lá e me acerto. É tão gostoso, irmãos, a gente deitar à noite com uma boa consciência, sabe? Pensar assim, não, olha, não estou devendo nada. Na Bíblia fala, a única coisa que você tem que dever é o amor. Não deva nada para mim, né? E, para terminar, 1 João 3,18, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de obra e em verdade. Glória a Deus. Então, irmãos, o discurso é muito bom, mas a gente tem que partir para a prática, né? E essa palavra que eu quis trazer para vocês, né, da importância da obra de Cristo na salvação. E nada que eu fizer vai alterar a minha salvação, porque Ele já deu a salvação. Agora, o que eu posso alterar é a minha comunhão, a minha santificação, eu agradar o Espírito Santo, eu me encher do Espírito Santo, eu dar um bom testemunho, eu aumentar a minha fé, né? Então, são ações importantes na vida do cristão, tá? Então, essa palavra que eu quis trazer, eu queria que o pastor Esdras orasse para a gente, assim, ter sedimentado isso no nosso coração e para